Olá, muito bem-vindos ao nosso canal, nossa série sobre negócios de arquitetura. Para quem não me conhece, eu sou a Débora, sou arquiteta urbanista, formada em 2016, atuo com projetos residenciais na área de projetos há 10 anos, já fui professora universitária também, então gosto muito de entender esse lado teórico, técnico, de você estar na sala de aula e trazer ele para a realidade de fato. Tem muita gente que fala que não tem nada a ver, mas eu não consigo imaginar um arquiteto ou um engenheiro trabalhando, emitindo uma responsabilidade técnica sem fazer a faculdade, sem conhecer o básico. E a faculdade é isso, é muito conhecer o básico de toda, mas de toda uma série de informações. Se você quiser trabalhar com restauro, você precisa fazer faculdade. Se você quiser trabalhar com fundações, você precisa fazer faculdade. Se você quiser trabalhar com prédios, pontes, com paisagismo, com qualquer área, você precisa da formação técnica, teórica, aliado à prática. E aqui na nossa série de negócios, nós vamos realmente conversar sobre negócios de arquitetura, por conta de eu ser arquiteta, mas também tem muitos engenheiros que já vi que estavam fazendo parte e algumas pessoas que querem fazer o curso. Então, eu sim sou muito a favor de você realmente estudar. E daí, hoje é uma pergunta, um assunto, na verdade, bem diferente do comum. Já fiz a introdução pensando nele. Separei aqui algumas fotos, né? Vou deixar aqui o slide aberto para nós. Gente, essa frase é muito importante. Não tem ninguém mais interessado nos seus sonhos do que você. Até peguei essa última foto que tem aqui sobre a parte de obra, sobre fazer uma reforma de fato. Então, é o sonho do cliente fazer uma reforma e ver como ficaria aquele espaço e ter o projeto? Sim. Só que qual que é o seu sonho como profissional? O meu, nossa, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz, meu marido fica, deixa eu acender a luz, ele sempre fica até inconformado do tanto que eu fico feliz e torcendo com os clientes quando eles gostam do projeto. Parece que eu estou vivendo aquilo junto e realmente eu vivo assim super contente nessa fase de aprovação de projeto. Só que durante a execução não é para virar aquela dor de cabeça. Então, qual que é a função do projeto? Para mim, eu, arquiteta que trabalho com projetos, projeto para mim é um planejamento, para você conseguir ter uma boa execução de obra. E daí, na hora que o cliente pega e me manda uma foto dessa, o cliente feliz, satisfeito, olha, já tem uma tomada passando ali, já chegou a parte da pedra, já tem o sócolo, que é a base de alvenaria ali embaixo, a churrasqueira está muito bem posicionada, com o alinhamento do forro, a gente quebrou uma parte de parede, então tem uma viga passando lá em cima e depois a churrasqueira bem posicionada com o pé direito mais alto, tem uma mudança. Por quê? Porque era um ambiente de fundo da casa, era uma edícula bem compartimentada. E a gente abriu tudo, tanto em volta dela, para a gente ter acesso para a piscina, quanto internamente também todas as paredes. E eles estavam, os clientes, né, com receio da estrutura e tudo mais, e ver a alegria deles e falar, nossa, o projeto vai ficar incrível, a minha casa vai ficar do jeito que eu quero, é o investimento da vida deles, mas eu, como arquiteta, eu também quero ver isso pronto. O que você quer fazer com o seu trabalho? Qual é a sua realização? Você quer ser um profissional reconhecido? Você quer trabalhar muito bem? Você quer ver o negócio que você planejou, fez as imagens lindas, fez as plantas técnicas, conseguiu dar um atendimento legal para quem está fazendo a obra, fazendo a execução, conseguiu fazer bons orçamentos de marmoraria, por exemplo, só o que está aqui na foto, né? Mas ainda assim, é o seu sonho você trabalhar com isso? Porque a gente passa 5 anos na faculdade e tem pessoas que falam, eu não me vejo trabalhando. Por quê? Porque o mercado de trabalho é muito diferente da faculdade. Sendo que durante a faculdade você aprende, na faculdade de arquitetura, você aprende a fazer projeto. E o que a mão de obra precisa? Do projeto. O que o cliente final precisa? De projeto. Se o seu sonho é esse, o mais interessado é você. Daí a gente vem para um outro ponto, que é o seguinte, nós vamos falar agora sobre a parte das estruturas.
Então, quando a gente conversou anteriormente sobre o triângulo, inclusive, sobre como que eu vou melhorando com o passar do tempo, quantas pessoas se sentem atrasadas quando a gente fala isso, sendo que passou os mesmos 5 anos na faculdade, e o que é a experiência fora da faculdade? A experiência fora da faculdade, ela vem falar sobre estruturas melhores. Por exemplo, eu consigo ter uma estrutura boa. Vou trabalhar com AutoCAD. Falam que é ultrapassado, mas eu trabalho bem com AutoCAD. Eu posso trabalhar com AutoCAD? Sim, você pode. Como eu vou trabalhar com ele? Eu já vou ter todos os layers prontos, eu já vou ter toda a estrutura, eu vou ter montagem de página para fazer a plotter bem certinha. Eu já deixo tudo pré-pronto para facilitar no programa AutoCAD. O mais simples que eu vou ter que desenhar linha por linha. Lá o SketchUp. Eu quero fazer tudo por lá, mas eu consigo fazer uma análise de projeto ou eu só vou erguendo e colocando um bloquinho e depois eu demoro 3, 4 dias olhando aquela bagunça e o computador travado? É isso que precisa? Então, você consegue com a prática, e a prática você consegue com o tempo, você ir fazendo todos esses ajustes do jeito que você trabalha melhor. Qual é a sua melhor demanda? Tá? A gente ainda vai falar sobre perfis de cada pessoa, mas antes de tudo, você precisa preparar as suas estruturas, as estruturas internas do seu negócio. E assim você vai conseguir fazer um projeto bom, talvez mais rápido e poder cobrar mais. Aprendizado melhor. Nossa, mas eu fiz 5 anos de faculdade. Acabei de falar que a faculdade é o básico. E tem gente que ainda empurra com a barriga e fala que não fez matéria de topografia, e daí chega algum trabalho realmente que precisa de topografia, de um entendimento superficial, e você não sabe? Não tem como. Querendo ou não, a faculdade é só a base. E na hora que você vai aplicar isso, conforme a área que você está do mercado de trabalho, ele sim pode dar diferenças, mas ela não é destoante. Senão, você não conseguiria emitir uma responsabilidade técnica. Só por exemplo disso. Você precisa ter essa base construída. E essa base é a faculdade. Ok. E depois se você quiser trabalhar contratado de alguém, fazer uma área específica, ou ser freelance, não ser nem contratado fixo, mas é uma área específica que você escolheu, ainda assim, você tem como se aperfeiçoar, aprender novos programas é uma das partes. Entender melhor de pessoas é uma das partes. Fazer uma entrega melhor, ou seja, além do projeto ser bom, como que eu mostro isso da melhor forma? Vou abrir um parênteses. Logo que eu me formei, eu odiava fazer projeto hidráulico. E demorava. E daí, onde que eu aprendi a fazer projeto hidráulico? Lá em 2012, 2011, que eu fiz o primeiro ano de engenharia civil. Para quem não sabe, eu fiz um ano de civil também. Gente, era chato. Você ficar pondo aquele bloquinho do joelho ou cotovelo, depende da região do Brasil, da planta hidráulica. E daí eu imprimia. Levava na folha grande lá pro pedreiro. Ele não entendia nada. Por quê? Porque daí aquele cliente contratou uma mão de obra muito simples. Adiantava eu ficar 2 semanas fazendo um projeto hidráulico? Sendo que daí na obra eu tinha que bater o olho, olhar a medida e desenhar junto com ele na obra. Então, olha que interessante, às vezes a entrega melhor não é você fazer mais e mais e mais e mais, é você fazer de forma inteligente. Só nesse exemplo, quando entra uma pessoa falando de reforma, eu pergunto qual que é a preferência dela, em especial na minha região. Por quê? Porque eu já sei que eu consigo adaptar isso. Adaptar o projeto? Não. Adaptar pontualmente a conversa com a mão de obra e até a forma que eu vou fazer essa entrega. Uma entrega melhor para o cliente não é uma planta hidráulica totalmente detalhada, sendo que o pedreiro dele, que ele já escolheu, que é da confiança da família dele, que não vai trocar por outro, ele não vai conseguir entender da melhor forma. Então, eu comecei a desenhar diferente, coloquei um toque de cor. Então, já que é água, eu deixei azul. Sendo que, no desenho técnico, nossa, a gente ia perder muito ponto de colocar uma grossura de linha errada, não demonstrar exatamente o encontro do encaixe, mas para o pedreiro funcionou. Eu deixar um desenho mais simples e ainda com cor, funcionou muito melhor.
E daí, quando é necessário, quando o cliente contrata, quando é uma construtora, quando a gente vai fazer um levantamento de custo muito mais aprofundado e precisa, a gente faz. A gente sabe fazer um projeto maravilhoso, inclusive hidráulico. E se não é essa questão? E se é o seu João, que a Dona Maria ele é fã e quer fazer com ele? E às vezes eu até pergunto, mas ele tem equipe, ele trabalha sozinho? Eu já vou perguntando. Por quê? Porque isso me dá informações hoje. Quando eu me formei, o primeiro, segundo ano, eu tinha essa noção? Não tinha. Eu demorei um pouco para ter essa coragem de perguntar. E agora eu converso assim como se eu fosse amiga, como se eu estou conversando aqui com vocês. Eu chego para o cliente numa boa, na hora que a gente já está conversando, depois que o contrato está feito, depois que o projeto está aprovado. Por quê? Porque daí é a próxima etapa. Não adianta você sobrecarregar o cliente também de informação e falar assim, já escolheu? Já escolheu? Sendo que ele ainda nem provou o projeto. Como você vai escolher mão de obra? Então, tudo acaba tendo ali uma etapa, um passo a passo, que a gente vai pegando jeito. Então, como que eu faço isso? Trabalhando, vivendo o seu sonho, né? A percepção do cliente e essa segurança. Nossa, eu faço o orçamento, mas eu tenho muito receio. Eu gaguejo. Eu não falo tão bem, eu tenho medo da apresentação. Você precisa se sentir seguro, sabendo que você está fazendo um bom trabalho. Por que você se sente inseguro? Vamos pensando cada detalhe, ponto a ponto. Eu me sinto inseguro em falar o meu preço. Por quê? Porque o jeito que você apresenta não está tão bom, então a gente vai melhorar. Porque na hora que eu imprimo não fica tão bonita a folha. Nós temos essa questão da arte, da estética muito forte. Eu consigo melhorar isso? Porque não tem regra. Eu posso fazer uma apresentação de projeto, uma entrega de executivo. Aliás, a proposta, antes do cliente fechar, falar sim ou não, eu posso mandar um PDF ou eu posso imprimir uma proposta ali inicial com o meu valor, só para o cliente falar sim ou não. Vamos voltar lá no começo de novo. Essa percepção inicial de valor. Opa, eu estou gostando disso em primeiro lugar. Está muito bom. Isso já vai te ajudando a ter segurança. Informação. A gente depois faz um vídeo, se vocês quiserem, só sobre isso, tá? Só sobre a proposta inicial. Essas informações que está ali é quase o resumo do contrato, né? Eu tenho a segurança, tudo que o cliente me pergunta está ali. A minha proposta inicial, eu escrevi no Word. Por quê? Porque quando eu imprimo, eu vou imprimir para um público mais velho. Aqui na minha região, que é uma cidade pequena, que eu atendo outras cidades ainda menores, tem cidade de 30 mil, 20 mil habitantes aqui na minha região, e daí tem clientes que vêm para cá e a gente faz a reunião, e eles querem reunião presencial, então eu vou ali na engenharia, eu vou aqui no cowork aqui do centro, e a gente consegue ter uma reunião, e eles querem eles querem papel. Por quê? Porque é um público mais velho. Se são homens mais velhos, eles gostam disso aqui na minha região. Foi o que eu percebi. E esse papel, inicialmente, tinha 2 folhas, hoje em dia tem 3, e uma tabela na do meio. A tabela eu fiz mais rápida do que eu preencher a final da segunda folha e depois a próxima. A última folha está escrito só o que eu não faço. Só para vocês terem ideia. Por exemplo, pegar o dinheiro na mão e pagar uma loja. Por quê? Porque tem todo um trâmite legal, tem toda a questão do CNPJ, tem toda a questão de contas recebidas na sua conta. Você pegar o dinheiro de uma pessoa, eu não quero fazer isso. Fora a questão do cliente ter essa sensação de que ele não vou comprar na melhor loja, ou eu vou pegar o dinheiro para mim e tudo mais. Só que existem empresas que trabalham com valor com pacote fechado. E para pessoal mais velho, isso é costume. Então, quando eu faço uma prospecção de cliente, passo a proposta de valor do meu trabalho online, é outra história. Eu nem preciso falar isso. Não tem porquê nem passar isso pela cabeça da pessoa. Olha só como é questão de entender aonde você está e qual o seu público e quem você vai conversar naquele momento. Isso impacta bastante, tá? Voltei aqui. Opa. Gente, não tem ninguém mais interessado nos seus sonhos do que você. Essa frase foi da preparação do Ícaro, o Ícaro de Carvalho, é uma parte só sobre marketing, ele estava vendo umas aulas sobre copywriter também, toda a parte de escrita, de persuasão.
E numa das últimas aulas ele falou isso. E isso me impactou bastante agora que eu estava assistindo. Não por conta da forma que nós fazemos a nossa divulgação de trabalho, mas por conta do quanto que nós corremos atrás. Porque além do que a gente conversou até agora, tem mais alguns itens. Por quê? Porque existem outros itens além da faculdade. Você vai falar assim, nossa, mas a faculdade não me ensinou a vender, não me ensinou a prospectar, não me ensinou a divulgar, não me ensinou a falar o que eu faço na obra direito. Opa, não me ensinou a vivência de ficar 2 anos inteiros ali numa obra. Acabei de falar que muita coisa a gente pega na experiência, mas, nossa, mas a faculdade não me ensinou. Qual que é o seu sonho? O que você quer trabalhar? Primeiro ponto é esse. Quero ser um profissional assim. Quero trabalhar sozinho. Sim, você vai ter que aprender sobre vendas. Quem que é a pessoa mais interessada no seu sonho? É você. Ah, eu não sei vender. A gente aprende a vender. Ah, eu vou aprender em 1 ano, em 2, em 5. Eu posso fazer a lista de tudo. Eu vou aprendendo com o passar do tempo. O professor Fábio, na faculdade, teve uma aula que eu fiquei muito indignada. A gente estava no 4º ano, final do 4º ano, então eu já estava naquela expectativa de começar o TCC, eu já sabia que tema que eu queria. A gente ainda ia ter 5 matérias no próximo semestre e no último, na minha faculdade, tinha 7. Porque daí tinha a apresentação do TCC, que daí era mais estético, tinha a maquete do TCC, tinha o TCC e um projeto de pesquisa, e daí tinha mais 3 disciplinas a mais. Gente, era puxado num nível absurdo e a gente dava conta. Todo mundo na minha sala, não sei como, a gente quase surtava. Eu escolhi sair do estágio no último semestre, porque daí não deu mesmo. Escolhi não, né? Na verdade, meu marido, que na época era namorado, falou assim, 1 de cada vez, para eu dar conta. E daí, o que aconteceu? Eu dei conta. Consegui terminar uma das coisas mais puxadas que eu já fiz na vida, porque a nossa faculdade é puxada. E daí, me preparando para tudo isso, que eu já sabia que ia ser puxado, aparece o professor Fábio e fala assim, gente, a faculdade é 5 anos. Para vocês começarem a ser bons profissionais, é 5 anos depois de formado. Gente, eu fiquei pensando, nossa, 10 anos? 10 anos, eu fiquei muito indignada na época. E daí, se você pensa que eu me formei em 2019, em 2016, 2019 eu estava com 3 anos de formada. 3 anos depois que eu terminei a faculdade, eu lembrei dessa frase. E lembrei agora quando eu estava vendo a aula lá do Ícaro. Por quê? Porque realmente a minha cabeça mudou, o meu olhar mudou. Eu olho para uma janela, eu passeio num shopping, eu vejo o detalhe da esquadria. Como que foi a instalação? Se eu vejo um caimento diferente no piso, andando, eu sinto uma diferença, eu quero saber o que foi feito, como foi feito. Por quê? Porque a gente vai adaptando o nosso olhar para fazer projeto e para conseguir fazer execução. Como que funciona aquilo da minha área? Por exemplo, medicina. Eu acho incrível medicina, porque além de todo o esforço da faculdade, que acho que é maior do que de arquitetura e engenharia, pelo menos o que eu vejo das pessoas que são próximas a mim, acaba sendo muito mais puxado por conta de plantão, inclusive, né, de atender pessoas, de atender vidas. E ainda depois da faculdade, tem o quê? A residência. É que nós não temos esse nome residência, nós não ganhamos alguma coisa para isso, a gente não fica vivendo aquilo até ser realmente bom. Mas o quanto é importante o médico fazer uma residência? Para ele continuar sendo bom, para ele se aperfeiçoar. E foi um método que esse curso de medicina achou. E nós aqui da construção, arquitetura, engenharia, iluminação, paisagismo, restauro, só a decoração, e eu ainda assim vou impactar muito na vida da pessoa, na vivência, no comportamento dela, com o marido, com os filhos, financeiro, produtivo, porque só a decoração já faz isso, só a iluminação já faz isso, quanto mais o todo. Então, o que você precisa para você ser um bom profissional? Olha só o impacto disso na vida das outras pessoas. E daí você vai falar assim, nossa, mas eu não sei vender. A gente aprende. Ah, mas eu não sei divulgar. Daí a gente vai aprender. Talvez no primeiro ano eu consiga ir adaptando essas coisas de negócio que a gente falou nas aulas passadas. Fazendo bem feito. E depois eu vou melhorando, melhoro minha proposta, melhoro como que eu faço isso. A gente melhora. E nós melhoramos fazendo.
Então, o vídeo de hoje é para isso, lembrando que é a nossa série de negócios, mas esse vídeo também é bem parecido com o primeiro, ele é mais um, como que eu posso dizer? Quase motivacional. Por quê? Porque sim, nós precisamos do nosso interesse e o quanto nós somos capazes de correr atrás. Gente, se vocês têm algum comentário, deixa aqui no vídeo. Se vocês têm dúvidas ou perguntas, temas para as próximas aulas, por favor, manda aqui pra gente. A gente vai vendo juntos. Um abraço grande e por hoje é só.